Salve, salve, pessoal! Aqui é o professor e mediador Luiz Maurício. Estou dando continuidade à aula 9, o que é ética do material relativo à disciplina Filosofia e Educação. Sejam bem-vindos ao nosso espaço aqui de reflexão, né, sobre esse material. Desde já espero que isso possa estar contribuindo para a formação de vocês e para o entendimento desses textos, tá? Então, na aula anterior, né, no vídeo anterior, nós trabalhamos com a questão inicial sobre questões conceituais, sobre o que é ética, sobre a questão da moral, questão etimológica da palavra, aonde surge a ideia da ética como uma categoria reflexiva, como algo presente dentro da disciplina filosofia, como uma área de conhecimento, né? Você pega as duas palavras, elas têm significados muito parecidos. Uma palavra do sentido da origem do grego, né? Éticos, que significa modo de ser, costume, hábito, comportamento. E aí você tem a palavra moral, que vem de um outro radical, né? Do radical mores, né? E uma palavra latina, mas que também tem o significado de costumes, sendo que ética pressupõe essa categoria reflexiva sobre os comportamentos, sobre morais. Tudo isso foi discutido lá no vídeo anterior, vocês podem estar conferindo lá esse material, tá bom? Então, agora, essa segunda parte final, para a gente poder concluir essa aula 9, é justamente essa questão de como que a ideia da ética, filosoficamente pensando, foi passando por os principais pensadores que estão expostos nesse material, como é que foram as percepções, como é que é categorizado, né? Dentro de cada linha dessa de raciocínio, a ideia da ética e a forma como o homem, o indivíduo, se relaciona entre os seus pares, né? Então, eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Então, é daqui que a gente vai continuar, né? Está aí na tela para vocês, ó. Né? Então, a ética grega, os sofistas e Sócrates, e a gente tem a imagem aí do Sócrates, né? Que, sem sombra de dúvida, é um paradigma, né? É um divisor de águas dentro do pensamento ocidental, e em especial na filosofia clássica, né? Filosofia grega, tá? Então, outra coisa importante, vejam que tudo aquilo que a gente discutiu sobre a questão de ética e de moral, como que elas estão articuladas com as aulas 2 e 3. Então, aqueles que não tiveram oportunidade de ler, voltem lá e façam a leitura das aulas 2 e 3, que vai ajudar muito no entendimento sobre tudo aquilo que a gente já falou e que irá continuar agora, né? E quando a gente fala dos sofistas, isso já foi trabalhado lá nas aulas 2 e 3. A própria questão do Sócrates, do Platão, né? As principais ideias que fundamentam esses pensadores, tá? Então, nós já discutimos o papel dos sofistas, né? E o Sócrates surgindo ali para poder responder muitas dessas questões que os sofistas tinham uma linha de raciocínio, mas que, de alguma forma, ele vai colocar como uma oposição a essas ideias, né? Estabelecendo outros parâmetros, tá? Então, outra coisa importante também, eu dei a dica para vocês das aulas 2 e 3, mas a aula 7 e 8 também é fundamental, inclusive para a gente poder pensar e refletir no pensamento platônico e aristotélico. Platão em especial. Por quê? Porque nas aulas 7 e 8 você tem uma discussão de ética e política. Isso aí, quando você pensa na questão da ética platônica, está diretamente relacionado à polis, à questão da política, a relação entre os indivíduos naquele momento, né? Então, é importante a gente pensar isso. Quando a gente vê aqui a questão dos sofistas, né? A gente são vários filósofos sofistas que existiram antes de Sócrates e naquele período quando Sócrates se estabeleceu lá em Atenas, né? Então você tem, por exemplo, Protágoras, né? Protágoras de Abdera, né? Então é um dos principais filósofos sofistas da Grécia Antiga, né? E aí o Protágoras tem uma frase famosa, né? O homem é a medida de todas as coisas.
né? Ou seja, todas as coisas dependem de um julgamento individual. Ou seja, não existem valores universais, categorias universais. Então, por exemplo, o Sócrates vai se colocar de forma bem oposta, né, a essa linha de raciocínio, né? É justamente nesse espaço que ele vai surgir, aonde ele vai buscar responder, né, é, sobre muitas dessas questões. Então, é por isso, inclusive, que a filosofia socrática é uma filosofia com fortes questões racionais e morais, né? Porque tem aquela questão do homem virtuoso, a questão da busca pelo bem, né? Então, isso vai estar muito presente no pensamento socrático. Ou seja, para o Sócrates, existem valores eternos e universais. Existem valores eternos, né? Eles estão presentes. Então, e ele vai partir, né, dentro daquelas categorias, né, que ele vai inaugurar ali, principalmente nessa questão do pensamento dialético, né, de tese, antitese, sempre contra-argumentando e buscando o indivíduo refletir sobre as suas próprias ideias que ele está ali defendendo, né? Por exemplo, é justo ou injusto matar, né? Essa é uma questão, né, que os gregos, né, em especial nesse período, se faziam, né? O que é o bem? Como que a gente define o bem? Então, racionalmente, sem sombra de dúvida, o Sócrates vai buscar demonstrar que existem, sim, valores universais. E isso, obviamente, vai pressupor uma mudança de perspectiva. Uma mudança de perspectiva inaugurando uma reflexão ética, né? Ou seja, existe sim uma moral, né, por trás do pensamento socrático, mas é uma moral racional, tá? Então, para o Sócrates, o que é o homem virtuoso? O homem realmente virtuoso, né? É aquele que se interroga todo o tempo, né? Se autoexamina, olha lá, e conhece o que é o bem, tá? Então, essa é uma perspectiva da ética socrática. Quando a gente parte para Platão, a gente tem muitas semelhanças, né? Porque Platão foi um discípulo direto de Sócrates, então ele vai beber dessa água, né? E aí, obviamente, isso vai influenciar muito o pensamento platônico, mas isso não quer dizer que Platão vai ser uma cópia do pensamento socrático. Você tem influências no seu pensamento, mas ele vai construir a sua própria filosofia e uma filosofia, digamos assim, até bem sofisticada, né? Podemos dizer assim, né? Então, a questão ética para Platão vai estar muito relacionada ao componente político, né? Quando a gente fala da polis, polis, política, né? A polis, a cidade, né? Pressupõe a relação social, todas as questões que envolvem, né, esses componentes, né? Então, o Platão, ele parte, né, essa questão ética em Platão está também muito relacionada à questão da virtude, né, da virtude, né? A virtude, a questão do bem agir, né? Mas tem sim aí um componente muito grande relacionado à filosofia política, né? Ou seja, o bem agir, né? Essa questão de o ser virtuoso na polis, né? Então, dica, aula 3, tá? Vão lá na aula 3, o processo da educação na Grécia Antiga, que vocês vão encontrar coisas importantes lá, né? Diz Platão, ensinar, assim como governar, é função que cabe ao sábio. E aí ele vai fazer aquela divisão, vocês vão lembrar, né? A questão da alma de bronze, a alma de prata, a alma de ouro, né? A alma de bronze, aqueles que trabalham, a alma de prata, os guerreiros, né? Então, os que trabalham, né? Qual é a virtude deles? A produção, o autocontrole. Qual é a virtude dos guerreiros? A coragem, a temperança, né? A questão dos sábios são os que pensam, né? Os sábios são os que pensam, são os que organizam a cidade. É por isso que o rei, né? Na polis,
na ideia do o modelo ideal platônico, né, de polis, você tem que ter um rei que seja sábio, ou seja, um rei filósofo. Tá? Então, ó, a ética platônica está muito associada também a essa questão da virtude, do bem agir. Tá bom? Quando você vai para Aristóteles, você tem algumas coisas que são semelhantes, sim, mas, ao mesmo tempo, tem muitas diferenças, né? Porque, por exemplo, se Platão, dentro daquela filosofia que eu disse que é sofisticada, né? Porque Platão vai criar uma ideia, né, do mundo real e o mundo das ideias, ou seja, as ideias estão fora do ser humano, né? Elas não estão junto com a materialidade, com o mundo concreto. O mundo material é um esboço, né, um esboço do mundo real, que é o mundo das ideias, né? Então, para Aristóteles, você tem uma diferença nesse sentido, né? Então, ele vai ser discípulo de Platão, vai ser membro da Academia de Platão, vai caminhar com Platão durante muito tempo, quase 20 anos, se eu não me engano. Em determinado momento, ele vai se afastar. E aí ele vai começar a desenvolver as suas próprias ideias. Mas, assim como Platão, a ética aristotélica também tem uma perspectiva racionalista. Tá? Os três personagens têm uma perspectiva racionalista da filosofia clássica, né? Que são esses três principais pensadores. Né? A gente tem que lembrar a questão do Aristóteles e a condição natural que ele estabelece para o indivíduo, isso é importantíssimo, né? Aquela questão do zoom político, né? Ou seja, o homem é um animal político, ou seja, político nesse sentido, a sua condição natural de ser um ser sociável, a política é nesse sentido, a capacidade de se relacionar, se desenvolver a partir dessas relações. Então, isso está inerente ao indivíduo, né? O indivíduo nasce com essa capacidade. Então, não é uma questão por necessidade, um acordo, a ideia de contrato, né? Como a gente vai ver, por exemplo, em Hobbes, John Locke, né? no Rousseau, essa perspectiva contratualista é diferente, né? Para o Aristóteles, essa capacidade de se relacionar, né? Ela já é natural do ser, né? E qual é a grande chave para a gente poder entender pensando a ética aristotélica? A filosofia do Aristóteles dá a ideia de meio termo, a teoria do meio termo, ou seja, agir como tal, né? Então, o meio termo é essa justa medida de todas as coisas, né? Então, digamos, né, um exemplo, a coragem, né? Vamos pensar a coragem. A coragem é muito ligada à questão do combate, da guerra, né? Então, o que o Aristóteles vai dizer? Não adianta você ter coragem, mas se você usa para atacar sem parar, isso é temerário, vai acontecer problemas. A outra coisa, o oposto da coragem, é a covardia, que vai fugir, vai se esconder. Então, qual é a grande questão que ele está propondo? É justamente a questão do meio termo, né? A gente pode usar aí, né, uma metáfora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, a virtude da razão para Aristóteles é a prudência. Veja que também tem essa questão da virtude, assim como o Platão, né? O Aristóteles vai se afastar muito das ideias de Platão no que tange aquela questão das ideias, né? Porque digamos assim, né? Para o Aristóteles, né? As ideias estão junto, né, do ser humano, não estão num mundo à parte, né? Caminham juntos ali, né? Não há separação, melhor dizendo, não há separação entre alma e corpo nesse sentido. Então, essa é uma das principais diferenças, tá? Mas a questão principal é o quê? É uma ética racionalista também,
Mas aí vocês lembrem essa questão do meio termo e qual é o objetivo da ética aristotélica, qual é o objetivo do ser humano? Ser feliz, né? Buscar a felicidade. Só que não é uma felicidade hedonista, né? Dentro dessa questão de a busca pelo prazer através da riqueza, não é essas coisas, né? A felicidade aí que Aristóteles está falando é uma busca pela atividade racional, né? Pela atividade racional, ele chama de a vida teórica, né? É lógico que dentro dessa questão social aí que ele está falando, os escravos, por exemplo, não fazem parte, né? Olha a questão das morais, né, que eu falei para vocês lá na aula 1, né? A questão da moral. Então, existia uma moral ali dentro de várias outras no mundo grego que, de alguma forma, fundamentavam essas categorias. Ou seja, ele fala dessas questões sociais, fala dessa questão dessa busca pela felicidade, pela atividade racional, mas os escravos não fazem parte. Estão destituídos dessas categorias, né? E aí, na continuidade, você tem a ética cristã. Essa é mais tranquila, porque o que você tem que pensar? A ética cristã está muito ligada à questão da transcendência, à questão de Deus, né? Então, a união do ser com um Criador, né? É uma relação direta com o sobrenatural, né? Então, a virtude cristã, ela está diretamente, né? A ética cristã, ela pressupõe uma virtude, né? Que te leva a uma ideia de continuidade de outro mundo, né? O indivíduo vive muito mais em função desse outro mundo, seja ele céu, inferno, etc., né? Do que necessariamente com as suas próprias ações do dia a dia, né? Na sua prática social, né? Então, dentro da ética cristã, todos os seres humanos, sejam eles escravos, pobres, ricos, né? Independente disso, né? Eles podem alcançar a perfeição e a justiça num outro mundo, no mundo sobrenatural, tá? Então, a ética cristã se afasta desse pensamento racionalista proposto, né, pela filosofia clássica, né, em especial por esses três autores, né, cada um com as suas diferenças e semelhanças, né, mas dentro da ética cristã, a perfeição, né, e essa busca pela justiça, né, ela se fundamenta numa moral que está baseada na subjetividade, através da relação do indivíduo com Deus, tá? Seguindo, acabei esquecendo de passar aqui, né? Falamos de Platão, do Aristóteles, a ética cristã. Na sequência, Kant, né? Já é um pensamento já bem mais contemporâneo, né? Moderno, digamos assim, moderno. Então, Kant, a principal questão que a gente precisa pensar, né, já caminhando já para o fim do nosso vídeo, já está um pouco longo, né, é a questão que ele vai propor do imperativo categórico, né? Então, o que o Kant vai propor, né? Ele vai dizer o seguinte: age de tal forma que tua ação possa ser considerada sempre como uma lei universal. Então, a ética kantiana parte do pressuposto, né, que um ato moral só é válido quando praticado de forma consciente, autônoma e por dever. Então, por exemplo, isso não é imposto, tá? Isso não é uma imposição de cima para baixo, como um pensamento religioso. Longe disso, tá? Ele não é imposto, ele é proposto. Então, proposto pela razão e pela vontade livre do indivíduo, né? Por exemplo, você tem lá uma mensagem, né? Não dirija em alta velocidade. Então, aquele que vai olhar para essa frase e vai refletir sobre ela a partir das suas próprias, de uma vontade livre, né, das suas percepções, o que ele deve fazer? O que ele, né, consequentemente, o que muitos vão fazer? Eu não vou, né, ultrapassar, dirigir em alta velocidade, por quê? Porque é um dever. Porque se eu fizer isso, eu vou colocar a minha vida em risco e a vida dos outros. Vejo que a frase em si não dirige em alta velocidade. Ela não pressupõe menção à punição. Não está aí.
não dirige em alta velocidade, porque senão você vai ser condenado à prisão perpétua. Ou porque você vai pagar 10 salários mínimos, se você for pego em flagrante. Não tem nada disso. A frase só diz: não dirija em alta velocidade. Então, esse dever ele é admitido para o indivíduo a partir da sua própria análise, né? Então, a preocupação ela é moral e não com a punição. Eu faço pelo dever de cuidar da minha própria vida e da vida do meu semelhante. Quando eu paro num sinal fechado, eu não paro no sinal fechado porque eu posso ser multado, porque tem um radar ali naquele sinal, ou porque tem um guarda ali que vai anotar a minha placa e vai me dar uma multa. Não. Eu paro nessa questão, é uma questão de consciência. É uma questão racional. Eu vou parar por quê? Porque aqui existe um acordo, inclusive, que faz com que a gente pare aqui através de um semáforo com a luz vermelha, indicando que ali, durante um tempo, eu preciso ficar ali parado sem me deslocar, em respeito à vida dos semelhantes. Tá? Então, vejam que não é impositivo, é proposto. Tá? É lógico que a gente poderia falar, eu estou aqui falando de forma bem sintética mesmo, né? O pensamento do Kant, você tem muitas coisas assim desdobradas, é muito interessante, né? Mas para a gente né, acelerar aqui o processo, vamos lá. E aí, por último, dentro dessa ética contemporânea, a proposta do material é Nietzsche, né? Nietzsche, que foi um pensador, né, de muita influência, né, digamos assim, sobre muitos pensadores intelectuais que vão surgir, né, próximo naquela geração dele e posteriormente, né? Então ele vai influenciar muito, né, os pensadores, em especial do século XX, né? Então tem uma influência muito grande, né? Seja na psicanálise, em várias áreas, né? Na área da filosofia, da história, da sociologia, na área das ciências humanas, né? Como um todo. Então, ele é, sem sombra de dúvida, um grande expoente, né? É um filósofo alemão que, com certeza, influenciou muito o pensamento ocidental. Então, a reflexão ética do Nietzsche se contrapõe completamente à perspectiva cristã e à perspectiva racional. Então, ele é um grande crítico, inclusive, desses pensamentos, né? Então, para o Nietzsche, né, as concepções morais cristãs e a razão em especial, né, ela tem um poder de intervenção muito grande na vida dos indivíduos, né? Sobre os seus desejos, sobre os seus instintos, sobre as suas paixões, né? Então, é o que ele vai chamar de a moral dos fracos, né? Moral dos fracos, ele também intitula como moral dos escravos, né? Então, essa moral ela impõe modelos éticos aos fortes, né? A fim de que os enfraqueçam, né? E os tornem prisioneiros, obedientes e submissos à moral vigente. Então, sem sombra de dúvida, ele é alguém que vai criticar diretamente essa perspectiva ocidental, essa tradição ocidental cristã, né? E racional, especialmente. Tá bom, galera? É isso. Desculpa aí estender um pouquinho, mas aí a gente fechou a nossa aula 9. Fica aí o convite mais uma vez, aqueles que quiserem curtir e se inscrever lá no nosso canal, curtir o vídeo, tá bom? Esse vai ser uma plataforma para a gente poder continuar a estabelecer aí as nossas reflexões, as nossas mediações. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí.